Fazer nossa oração, pessoal. Senhor nosso Deus e amado Pai, estamos mais uma vez reunidas na Tua santa presença, buscando cada vez mais ter entendimento da Tua palavra, porque o que queremos, meu Pai, é ter uma mente como a mente do Senhor, pensar como o Senhor pensa e tomar atitudes de acordo com aquilo que o Senhor tem dentro de si, de acordo com as convicções do Senhor, de acordo com as ordenanças do Senhor. A gente quer fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus, te obedecer dentro do rigor da tua palavra e fazer, meu Pai, com que muitas almas sejam ganhas através do nosso testemunhar. Então, começando pela gente, queremos ter um excelente proceder e podermos levar isso para todas as pessoas que estiverem em nosso redor, que pudermos alcançar. Que o Senhor venha fazer com que haja dentro da gente esse despertamento, o despertamento para ganho de almas. E cada vez mais haja disposição dentro da gente. E a tua palavra, meu Pai, é a base de tudo. É a tua palavra quem nos fortalece, quem nos edifica, quem nos dá entendimento, conhecimento, sabedoria. E por isso estamos aqui buscando entender e compreender melhor toda a tua palavra. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar dentro da gente, colocar em nós esse entendimento, nos dá essa sabedoria. Faça com que estejamos ao fim desta noite mais sábios e mais capazes para te servir. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Ok, meninas, amém. Vamos começar hoje o capítulo 21 de Gênesis, certo? Ontem a gente terminou o capítulo 20 e uma das coisas que vale a pena a gente lembrar, só para ficar fixado em nossa mente, é o seguinte, que por mais que a gente venha cometer falhas, ou melhor, ainda que parecesse plausível para Deus o comportamento de Abraão em ter omitido o fato dele ser casado por 2 vezes já na Bíblia, e aparentemente ele não está sendo punido, no máximo ele é exortado, ainda que isso tenha lhe trazido algum benefício, o que a gente vai perceber é que a obediência bem ferrenha de Sara, né, aquela obediência cega de Sara, vai trazer muito mais resultados do que a tentativa de Abraão de preservar a sua vida através da sua própria sabedoria, né, do seu próprio entendimento. No momento que Sara obedece cegamente o próprio marido e faz como ele mesmo tinha orientado, ordenado a ela, Deus entra com providência. Diante daquela obediência cega, ela vai ter Deus agindo diligentemente em favor dela, de modo que rapidamente ela vai ser retirada daquela situação que o próprio marido colocou-a, tá? Então, eu penso que esse deve ser o pensamento final a respeito do capítulo 20 de Gênesis, tá? Ou melhor, se não final, o mais importante. A obediência à vontade de Deus e ao Senhor que ela estava submetida, que era o próprio marido, né? Essa obediência traz resposta de Deus, traz resposta de Deus. Ainda que pareça que o que ela fez foi algo errado, ela fez sob a autoridade que estava sobre ela, a autoridade espiritual que estava sobre ela. Mas ainda assim, Deus não ouviu, não atentou para o que parecia ser uma falha, um pecado. Deus atentou
para a obediência à autoridade espiritual constituída sobre ela. Tá certo? Então, fica essa ideia para fixarmos dentro da gente. Ainda que pareça que o que estamos fazendo são coisas equivocadas, ou que você não concorde muito, que a gente não concorde muito, se está dentro da obediência a uma autoridade constituída sobre nós, uma autoridade espiritual constituída sobre nós, fica tranquilo, que Deus vai entrar sempre com providência. Ok? Então vamos lá. Gênesis 21, versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Deixei essa provocação ontem lá no grupo, né? E aí, quem fez o bebê? Foi o Senhor ou foi Abraão? E sim, de fato foi Abraão. Aqui nesse momento, fica até parecendo que foi o próprio Deus quem insemina a Sara, mas não é assim. Ele faz com que Sara saia da condição natural e ela venha a ter uma condição sobrenatural. Bom, qual era a condição natural dela? Ela não podia gerar, já era uma senhora com uma certa idade, já tinha menopausado, não existia mais como ter ovulação. E Deus muda essa coisa natural, transforma ela no sobrenatural, para que através dela o milagre venha a ser, venha ter existência, tá bom? Então, o milagre da geração da promessa de Deus, através de Abraão, tinha de passar por Sara. E nesse momento, vale a pena a gente pensar o seguinte: Sara não é somente agora obediente, ela já é uma mulher também de fé. E o que ela está fazendo é justamente crendo que tudo aquilo que o Senhor já dissera para Abraão, e já dissera até a ela, que tudo aquilo vai se tornar realidade, tá bom? Então, era necessário que o interior dela, as entranhas dela, fossem tocadas pelo poder de Deus. Mas quem vai, de fato, fazer com que ela seja fecundada, vai ser realmente o próprio Abraão, onde também o próprio Deus vai agir e interceder, porque a gente já viu anteriormente que o corpo dele já estava amortecido, está escrito isso em Hebreus, o corpo dele já estava amortecido, em outras palavras, ele não tinha também mais a libido, tá bom? Por quê? Porque já era um senhor de idade. Mas Deus transforma isso e vai fazer com que o sobrenatural venha à existência na vida desse casal, para que a promessa venha a ser possível, que a promessa venha de fato ser realizada, ok? Então a gente vai ter aí, peraí. Volta para cá. E Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Deus tinha falado há 1 ano atrás que dali a 1 ano ela teria um filho. Então, esse é o tempo determinado, esse é o tempo que Deus lhe falara, tá certo? O período de 1 ano se passou desde aquele encontro lá nos Carvalhais de Manre ainda, à porta da tenda de Abraão, onde ele, né, o anjo do Senhor, a presença do próprio Senhor Jesus Cristo, vai lá e mais uma vez anuncia a promessa, e não só apenas agora para Abraão, mas ele fala com Sara também, tá ok? Dá uma olhadinha aí em Hebreus capítulo 11, verso 11. Abre aí rapidinho. Todo mundo já abriu? Hebreus 11, verso 11, a gente vai ter o seguinte: pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber,
e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. E aqui o autor de Hebreus, ele deixa esse entendimento muito mais claro. Ele mostra que Sara já tinha fé, né? Pela fé, a mesma Sara concebeu, recebeu o poder de conceber. Então, quando Deus a visita, dá esse poder de conceber para ela. Por quê? Porque ela já deu a luz fora da sua idade. E porque ela recebeu o poder de conceber, tá ali, ó, porque teve por fiel aquele que o tinha prometido. Pela fé, ela alcançou esse milagre, e aí ela vai alcançar também a alegria de ter Isaac. Foi o filho único que ela teve, e, portanto, foi realmente uma realização para ela. A gente vai ver isso nos próximos versículos. Ao filho que lhe nasceu, pode voltar aí para Gênesis, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Beleza. Quem já tinha dado esse nome antes? Deus. O Deus. próprio Deus. O próprio Deus já tinha falado, tá certo, que o filho que sairia deles teria o nome de Isaac. Lembra que aquela história de quem dá o nome é quem tem autoridade sobre aquela criança, sobre aquela criação? E a gente vai ver aqui, então, duas coisas interessantes. O Abraão é que vai dar o nome, beleza. Ele vai ter autoridade sobre o filho, mas foi Deus quem nomeou ele. Foi Deus quem disse qual o nome que lhe seria dado. Então, a gente vai perceber que este servo da promessa, ele vai ter realmente sobre ele a autoridade máxima, que é o próprio Deus. Ele é o filho da promessa, tá certo? Não como os demais filhos que Abraão vai ter, e que Abraão vai dar nomes. Ismael, por exemplo, foi o próprio Deus também que deu o nome. Lembra? Ele fala com Agar lá perto daquele poço, o anjo do Senhor fala, você vai ter um nome, o nome dele vai ser Ismael. Sara, ou melhor, Agar. Agar fala isso para Abraão, e Abraão, quando tem um filho, bota o nome de Ismael. O próprio Deus tem autoridade sobre pelo menos esses dois filhos de Abraão. Os demais, quem vai dar o nome é Abraão. Tá certo? Pelo menos segundo o texto. E aí a gente vai ter o seguinte: e Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Então, lá no capítulo 17, a gente já tinha visto isso. Volta aí 2 folhinhas, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. No capítulo 17, no versículo 11, a gente vai ter assim, ó: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isto por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho das vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Todo aquele que está ali vai ser circuncidado. E só relembrando, qual é o propósito da circuncisão? É lembrar aquele homem que ele tem um pacto com Deus e que Deus tem um pacto com ele. Sempre que ele for olhar para o próprio corpo, ele vai ver o corpo dele marcado com um sinal que vem do próprio Deus, uma orientação, uma direção que vem do próprio Deus. Sempre que ele for praticar o ato sexual, ele vai lembrar que nele existe a promessa de Deus, a promessa de gerar filhos, de multiplicação, tá? Então, o objetivo da circuncisão é deixar gravado, é servir como um memorial para aquele indivíduo. Olha, Deus tem um pacto comigo e eu tenho um pacto com Deus. Era todo mundo que se circuncidava? Não, a gente está começando a ver isso aqui com Abraão. Então, a linhagem de Abraão e diante é quem vai ter esse hábito, tá certo? Lembra que Ismael foi circuncidado?
Assim que Abraão recebe essa orientação do próprio Deus, ele vai estar circuncidando geral. E ele circuncida-se a si mesmo e também ao próprio filho, que a essa época já era nascido. Ismael já era crescido, inclusive. E quando isso acontece, isso vai ficar também por memorial em Ismael. De modo que os ismaelitas também, ainda hoje, eles também se circuncidam, tá certo? Por conta dessa lembrança. Vamos lembrar, pessoal, as promessas sobre esses dois filhos de Abraão são diferentes, mas, enfim, eles tiveram sobre Abraão a mesma promessa. Então, através do Abraão, eles vão ter esse hábito da circuncisão. Nos dias de hoje, como os judeus estão lá muito divididos, né, que nem a igreja evangélica, né, um monte de denominação, dentro do judaísmo a gente também já tem um monte de denominação, um monte de filosofia e de segmentos, e nem todos hoje praticam a circuncisão naturalmente. Contudo, grande parte dos judeus, sim, eles praticam, tá certo? Muitos dos ismaelitas, né, que são árabes, muçulmanos, eles também praticam a circuncisão. A diferença é que os ismaelitas, eles praticam no 7º dia, e os judeus praticam no 8º dia. Deus deixou descrito que era para ser no 8º dia. Mas os ismaelitas quiseram ser diferentões. E a gente já sabe que eles necessariamente não são, de fato, os filhos da promessa. Então, o que eles fazem é copiar. Tá bom? Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E por que Deus está fazendo questão de pontuar a idade de Abraão? É justamente para valorizar, eu queria falar outro termo que não me vem na memória, mas é para valorizar justamente, como? Enfatizar. Enfatizar. Validar. Enfatizar, tornar aquilo realmente grandioso, entendeu? O milagre que aconteceu com Abraão foi, de fato, uma coisa miraculosa, foi algo sobrenatural. Se a gente for ver antes de Noé, e até mesmo pós-Noé, a gente vai ter alguns patriarcas que vão estar gerando até com mais idade do que Abraão, com mais de 100 anos, 170 anos, 135 anos, a gente vai ver isso, tá bom? Mas para esse momento, para esse tempo, sendo que a Bíblia já tinha dito que Abraão já era amortecido em particular, a Bíblia está querendo valorizar, tá certo? Trazer mais ênfase para a questão de que foi algo realmente sobrenatural. E penso que até foi mais sobrenatural por conta de Sara. Por quê, pessoal? Porque a gente vai ver que Abraão depois vai ter uma outra esposa e ele vai ter mais 5 ou são 7 filhos, alguma coisa assim. 6, 7 filhos, alguma coisa assim, tá? Então, bom, ele vai permanecer viril, tá? E isso não vai demorar muito, pelo menos não aqui nos capítulos que a gente vai ver, né? Isso não vai demorar muito, ele vai continuar sendo viril. Mas aqui nesse momento, tá, o texto quer trazer à tona, olha, ele já era amortecido, Sara também, e isso aqui foi um milagre realmente muito, muito grande, mas está se cumprindo uma promessa que já foi dada lá atrás, tem pelo menos 25 anos, tá? Outra questão, né, de ser ponderada essa data, esse ano, essa idade de Abraão, justamente para mostrar que ele permaneceu 25 anos esperando o cumprimento da promessa. Isso é interessante, porque às vezes a gente não quer esperar nem alguns meses, né? Mas, enfim, ele conseguiu esperar 25 anos. Pacientemente. E aí a gente pode lembrar que teve H no meio da história e a gente já sabe que a culpa não foi bem de Abraão, tá certo? E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Bem legal isso aqui.
A gente já sabe que Isaac significa riso, sorriso, tá certo? E quando ela fala aqui que ela agora tem motivo para riso, sim, foi a realização pessoal dela. Tudo que ela mais queria na vida era ter um filho. E outra coisa, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, olha lá. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Então, além da realização pessoal dela de ter um filho, a satisfação dela em agradar o marido, em trazer essa realização para o marido. Você vê que ela não fica com aquele egoísmo para si. Você vê o desejo que ela sempre tem de agradar a Abraão. Até na obediência dela, as coisas que pareciam equivocadas, e nesse desejo que ela tem, ela entrega o desejo dela para Abraão. Ela fica feliz naquele momento e diz: olha, todo mundo que estiver ao meu redor vai rir junto comigo. Porque todo mundo vai perceber que o milagre de Deus aconteceu. Todo mundo vai perceber que tudo aquilo que eu mais esperava foi realizado. Então, todo mundo vai rir junto comigo, pelo menos todo mundo que acreditava que a promessa ia se cumprir. E eu estou extremamente feliz, porque estou dando ao meu marido um filho. Então, essa realização aí de duas vias, né? A realização pessoal como mãe e a realização como esposa, né? Como aquela que agrada o marido. Vai ver sempre isso dentro de Sara, né? A intenção dela de agradar Abraão, satisfazer os desejos de Abraão. Posto isso, Isaac cresceu e foi desmamado. Não fala quanto tempo levou Isaac mamando, né? Isso não fica aqui claro. Há algumas informações de que por aquele tempo o normal era se desmamar lá pelos 5 anos de idade, lá naquela época. Hoje a gente sabe que 2 anos de idade é o indicado, né, pelos médicos hoje. Ó, você tem que dar a amamentação exclusiva durante 6 meses, mas se puder levar até 2 anos de idade, melhor para a criança, né, por causa dos nutrientes, tal, tal. Porém, o que passa desses 2 anos já é só para conforto, para acalento da criança e da própria mãe, que as mães desenvolvem, né, esse prazer em amamentar. Eu, particularmente, não consigo entender isso. Alguém lá pendurado em você, fazendo chuque-chuque. Isso na minha cabeça, sabe? Só funciona se for praticando outra coisa que não é amamentação. É minha cabeça, é porque eu não sou mãe. Mas, enfim, entendeu? Eu acho isso uma coisa absurdada, mas bom, ela amamentou, e vamos lá, que tivesse amamentado o tempo que ela tivesse amamentado, acontece nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, e aí, provavelmente, a intenção foi socializar essa criança com todo mundo, tá certo? Foi socializar essa criança com todo mundo, e com certeza já devia ter havido algum festejo pelo nascimento da criança, ele estava muito feliz, mas algum tempo se passou e agora ele faz um grande banquete. Olha, esse menino vai ficar mais pendurado nas tetas da mãe, agora ele vai sair comigo para fazer as coisas que ele deve, né? Vou ensinar ele a caçar, vou ensinar ele a mexer com a terra, a cuidar do gado, blá, 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 e por aí vai, tá certo? Então, ele fica muito feliz de ver que a criança está desenvolvendo e vai chegar o momento em que ele vai andar menos com a mãe e vai começar a andar mais com o próprio Abraão. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E quando a gente vê esse
como é que fala? Esse caçoar, ou na sua versão aí pode estar escrito esse zombar, né? Do Ismael para com Isaac, fica muito claro para Sara que isso vai dar problema lá na frente. E até Paulo, ele comenta sobre isso. Vamos dar uma olhadinha aí. Abre aí em Gálatas, capítulo 4, e deixa aberto, tá certo? Gálatas, capítulo 4. Depois de Romanos. Pronto, todo mundo abriu? Gálatas capítulo 4, no verso... Meu Deus, a Adriana ainda está processando. Você está ficando lentinha, viu, Adriana? Deus é mais. Não responda, não. Versículo 29. 4, 29. A gente vai ter isso aqui, ó. Só Deus. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. O próprio Paulo teve esse entendimento também de que aquele zombar não era um mero zombar, era o perseguir de fato, não era só fazer uma piadinha, uma chacota, era de fato ele está perseguindo o próprio Isaac. E aqui ele chega e fala, né? Deixa aí aberto que a gente vai acompanhar aqui, vai dar sequência aí no texto. Né? Aqui ele fala, aquele que foi gerado segundo a carne, perseguia o que era gerado segundo o Espírito. Por quê? Ismael foi gerado segundo a carne, segundo os propósitos de Sara e Abraão, mas Isaac foi gerado segundo a intervenção divina. Isaac era a promessa, e o filho da carne, ele perseguia o filho do Espírito. Se a gente for ver aqui, em Gálatas, Espírito está com letra maiúscula, Espírito Santo, próprio Deus, tá bom? Então, ele tinha esse entendimento, igual Sara teve esse entendimento. E aí Sara chega e parte logo para Abraão, né? Então, se você puder deixar marcado aí Gálatas, vamos voltar aqui, mas deixa marcado Gálatas aí. Vamos voltar aqui para o texto. Aí disse a Abraão, rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. E aí o que ela fala está completamente certo. Ele não ia ser o herdeiro. Sara já estava processando muito claramente. Quando Deus falou que ela era aquela que geraria o filho da promessa, ela já tinha isso bem definido. Então, apesar do primogênito ser Ismael, o herdeiro é Isaac. Então, para evitar problema lá na frente, mozinho, pega esse rapazinho junto com a mãe dele e manda para longe. Manda para fora daqui. Aí volta aí no texto, lá em Gálatas, já no verso 30, 4:30, e a gente vai ter isso aí, ó. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre, porque nós somos filhos da promessa. Então, isso Paulo está reconhecendo e a própria Sara reconhece aqui também. E lá atrás, a gente já tinha visto que o próprio Abraão concordou também com isso. Lembra que quando ele recebe também a notícia vinda do anjo do Senhor de que ele vai ser pai de Sara, de um filho que vem de Sara, né? Ele se ri, lembra daquela história de que ele se ri, mas não zombando, ele se ri de regozijo. Poxa, eu realmente vou ser pai de um filho de Sara, era tudo que eu mais queria. E aí ele chega e fala, pois que Ismael ande com o Senhor, esteja na presença do Senhor. Então, naquele momento, ele se desconectou do próprio Ismael. Bom, isso foi de boca, né?
dentro da cabecinha dele. Mas quando chega aqui, na Vera, o momento de realmente ele executar aquilo que ele tinha ouvido e mesmo pronunciado, ele já vai ficar um pouquinho receoso. Ele vai ficar, inclusive, chateado com Sara. Volta aí para o texto de Gênesis, e aí a gente vai ter o seguinte, no verso 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Então, Abraão não queria, né, lançar fora aquela que agora ele tomou por esposa e sobre a qual ele tinha autoridade e responsabilidade. Ele tinha que tomar conta, né, daquela criança, ele tinha que tomar conta daquela mulher, ele tinha que dar, né, suprir as necessidades e proteger tanto Agar como Ismael. E agora ele está se vendo compelido a expulsá-los, né, de dentro do seu acampamento. E quando esse termo lançar fora é colocado aqui na Bíblia, pessoal, e a gente vai ver isso em outras versões, é o mesmo termo, lançar fora, é o mesmo termo que é usado lá em Gênesis 3, quando Deus lança fora Adão do Egito, ou, por favor, né, do Éden, e quando Deus lança fora de suas vistas, né, lança fora da sua presença, Caim, e ele sai dali e vai para o leste, lembra? Ele vai caminhando lá para o leste, tá certo? Então, esse termo de lançar fora, ele já foi usado outras vezes quando você quer expurgar o pecado. E aqui, o termo que Sara está usando, não nessa versão aqui que eu estou lendo, mas, deixa eu ver aqui, outra versão aqui que eu estou, que é a King James, ela fala assim, por isso ela disse a Abraão, lança fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaac. Então, esse lança fora, olha, tira o pecado, expurga o pecado do nosso meio, né? Enfim. E aí, Abraão vai ficar #chateado. E, sem sombra de dúvidas, nesse momento que ele é obrigado a tomar essa decisão, ele não vai ficar chateado consigo mesmo. Ele vai ficar chateado com Sara, porque é ela quem está exigindo e cobrando, né? Disse, porém, Deus a Abraão. Então, mais uma vez, observa como Deus, ele nada escapa a Deus. E olha como Deus está olhando com muito carinho para Sara. Sara dá a direção, porque Sara já absorveu o espírito. Abraão continua na emoção, no sentimento. Ele sabe, na verdade, o que tem de fazer, mas ele fica preso àquele sentimento. E aí Deus intercede, né? Deus intervém, melhor dizendo. Tá? Aí disse Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. E aí a gente vai ver que ele tem de tomar essa atitude. O próprio Deus agora é quem está cobrando que ele tome essa atitude. Veja que Sara, ela está sendo uma mulher sábia. Ela está dando a direção certa. Até aqui ela está se mostrando um exemplo, de fato, de esposa. Obediente, paciente. Só não quando ela fez ele tomar H, né? Mas, enfim. Depois que ela viu que foi uma grande besteira, ela ficou paciente, não ficou mais tentando fazer as coisas através do próprio braço, teve realmente aquela tolerância para esperar com que se cumprisse a promessa de Deus na vida dela. Agora que ela vê que tudo se cumpriu, bom, vida que segue. Agora a história da promessa é que tem que andar para frente. Agora é o sobrenatural que tem que ser manifesto. As obras da carne têm que ficar para trás. Não é nem mais para ser lembrado.
expulsa essa mulher daqui, lança ela daqui. E aí vem Deus e confirma essa ideia e continua, né? Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele seu descendente. Mas, ainda que ele seja seu descendente, não é por ele que vai ser chamada a sua descendência. Então, o que vamos contar, Abraão, daqui para frente, vai ser o que vai partir de Isaac. E depois de Isaac, eu já vou fazer uma nova aliança com Isaac, e é daí para lá. E depois com o filho de Isaac, que eu vou tomar para que seja por ali a descendência do Senhor Jesus, eu vou tomando, e ali eu vou cuidando. E aí Deus vai fazendo a obra dele. Está passando nada batido, nada está fugindo ao controle de Deus, ainda que quem esteja aqui trabalhando, quem esteja aqui tomando as atitudes, fazendo as escolhas, sejam homens. Você vê que Deus sempre dá um jeito de que a promessa dele venha ser materializada, tá? Então ele chega e consola Abraão, olha, você vai ter o seu filho longe de você, você não vai mais ter contato com seu filho, tá bom? Mas fica tranquilo, porque eu vou cuidar dele. Você não vai estar por perto cuidando dele, mas eu vou cuidar dele. Só obedece. E aí, depois que cai a ficha desse rapaz, depois que o próprio Deus fala com ele, então ele agora não resiste mais. Não tem nem como resistir, né, pessoal? O que ele vai questionar aqui mais? Vai questionar Deus? Ele não questiona Deus mais. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pôs às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E aqui a gente vai ver que imediatamente, assim que ele recebe a direção de Deus, ele vai colocar em prática. Você está vendo que o texto está dizendo o quê? Que logo cedinho, de madrugada, né? No início do dia, ele já chega e faz o que ele tem que fazer. Ele não espera, não, deixa todo mundo tomar o café da manhã, que aí depois eu mando eles embora. Não. Antes de tudo, antes de mais nada, ele toma a decisão de obedecer a Deus, né? De executar o que Deus ordenou. E ela vai andando errante pelo deserto de Berseba. Ela vai parar em um deserto. Ok. Mas vamos ver as condições desse deserto. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e foi afastando-se. Foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino, e sentando-se à frente dele, levantou a voz e o choro. Então, no momento que fala que no deserto existem arbustos, então a gente vai imaginar que tem água. Não sei se ela não tinha esse entendimento ou se diante das circunstâncias, né, da tensão psicológica que ela estava passando, né, a ansiedade, ela com certeza estava vivendo um turbilhão de emoções dentro de si. Não imagino que ela andou muito tempo, ele só tem um odre de água, tá certo? Sei lá o que é isso, 5 litros de água? Não é muita coisa, né, para 2 pessoas andando no deserto, pessoal, sol quente, tá? Não tem um aparadouro, não tem uma sombrinha, não tem um animal para facilitar a viagem deles, não tem um camelo, não tem nada. Então, com certeza, eles estão quase desidratados. Não é à toa que o menino começa a desfalecer. Só que ela chega em algum lugar que tem um arbusto. Poxa, se tem um arbusto, meu irmão, eu tenho um lençol freático aqui que está à flor do solo. E é o que ela vai acabar percebendo. Porque em algum momento alguém já havia passado por lá e já tinha aberto um poço. E ela vai descobrir esse poço, né? Deus vai fazer com que ela enxergue. Porque ela está tão perdida
dentro dos seus pensamentos, com aquele turbilhão de emoções dentro de si, que ela não está se dando conta de mais nada, a não ser do filho estar morrendo. E isso é normal. Quando a gente se vê oprimido, quando a gente se vê, né, atribulado, normalmente a gente não foca as soluções, a gente foca a desgrama do problema. E aí a gente fica perdido. Aliás, a gente perde tempo demais, né, focando o problema, em vez de olhar para o lado e procurar uma solução, que seria o mais correto. Mas, enfim, vamos lá. A gente vai perceber que o Deus que encontrou essa mulher lá atrás, no poço de Bela e Roy, continua andando com essa mulher ainda aqui. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Afastando-se, foi sentada defronte a uma distância de um tiro de arco, porque ela não ia ouvir o choro da criança. Tá certo? Então, o sofrimento dela seria menor. Ela já estava definida, ela já tinha certo, né, dentro de si de que o menino ia morrer. Não tinha mais o que fazer, não tinha água, não tinha nenhuma habitação, estão no meio do deserto, vai pedir socorro a quem? Vai morrer, né? Assim dizia, não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e o choro. Então, ela não estava ouvindo o menino, mas ela de cá estava lamentando, né? Em vistas do que estava para acontecer na cabecinha dela. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, não sei se está na sua Bíblia com letra maiúscula, uma das versões que eu estou usando aqui está com letra maiúscula, né? E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Então, olha só como Deus está sendo fiel àquela palavra que ele deu, tanto a Agar como a Abraão, de que ele ia cuidar desse menino, de Ismael. E aí, ela chorou, ela levantou um clamor. Só que Deus está falando, o anjo de Deus, né, o próprio Jesus, está falando que Deus ouviu o choro do menino, não foi dela. Deus continua sendo fiel à palavra que ele deu, tanto a Abraão como a Agar. Né? Mas a intercessão é por conta do menino. Né? Então, o anjo de lá do céu, dessa vez não aparece para ela, né? Mas de lá do céu, a voz fala com ela, né? Que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz. Olha só qual é a primeira ordem que ela dá. Se levante, fica aí prostrada chorando não fica aí com esse sentimento de autopiedade, achando que o mundo te destruiu, que o mundo desabou sobre você. Não fica olhando para essas coisas, não. Se levante, vá pegar o rapaz e vá tomar uma atitude. Continue lutando, não desista, não. Continue lutando. Segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Eu não já tinha dito isso antes para você? Né? E se a gente volta aí 2 folhinhas, no 16, capítulo 16, verso 10. Isso aqui. Aí, ó, 16, 10. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho. E aqui que ela fica sabendo que ela vai ter um filho, né, um homem. A quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. E aqui ela tem essa promessa. Mas a perturbação do momento pode ter feito com que ela esquecesse disso. E aí vem Deus, que não esquece do que ele fala, e entra com providência, tá? Volta aí, capítulo 21. Levanta o rapaz, segura ele pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Eu falei isso há 5 capítulos atrás, você não lembra não? Não está lendo a Bíblia? Aí continua. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu o odre de água e deu de beber ao rapaz. Então, o poço estava ali do lado.
A solução estava ali do lado, a solução não estava distante dela, né? O caminho que ela trilhou, sinceramente, o texto não deixa claro se foi guiado pelo próprio Deus, né? Se veio na cabeça dela, vamos por aqui, porque Deus está mandando vir por aqui. Eu não sei, aparentemente não. Mas seja qual foi o objetivo dela em andar naquela direção, certo é que não fez com que Deus a perdesse de vista. E a promessa de Deus estava em vigor. Ele não ia deixar Ismael morrer. Ainda que para a gente parecesse que era melhor, né? Mas não, ele não ia deixar Ismael morrer. Vamos lá. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Então, lá no deserto mesmo, esse cara se desenvolveu. Não precisou ir em terras abundantes, né? Em terras prósperas. Lá no deserto mesmo, ele desenvolveu. Eu acho isso aqui interessante, velho. Porque vamos observar que Abraão, ele já tinha recebido uma direção que era para peregrinar Canaã. Tudo bem. Mas sempre que ele parava, ele buscava apoio em alguém que já estava por lá. Né? Quando ele chega lá nos Carvalhais de Manre, tem Manre. Já tinha lá um povo. Né? Até quando ele foge da seca lá do Negueb, ele vai parar no Egito, ele vai procurar apoio em outras populações, em outros povos. Quando ele volta aqui, peregrina e para em Gerar, ele também vai buscar suporte em outros povos. Mas Ismael teve que se lascar, meu irmão, se virar sozinho. E diga-se de passagem, era sozinho mesmo, só tinha ele e a mãe. Eu achei isso aqui fantástico. Por quê? Porque esse cara vai ser muito mais aguerrido, sabe? E, de certa forma, ele vai ser muito orgulhoso. Por quê? Porque ele venceu na tora, cara. E ainda que Deus estivesse com ele, na cabecinha dele, ele está vencendo porque ele é o cara. Isso vai criar dentro dele aquela sensação de arrogância, de orgulho. Até hoje, os ismaelitas são assim. Ao ponto deles descredibilizarem a palavra de Deus, a Torá. Eles têm lá uma Bíblia, uma versão da Torá que eles seguem também. Os muçulmanos têm uma versão da Torá, o Alcorão, que eles seguem também. Mas essas partes, eles... É como se eles cortassem, eliminassem, entendeu? E ficasse para si só aquela ideia do primogênito de Abraão ser o detentor da promessa. Sim, Ismael é o primogênito, mas não, ele não é o filho da promessa. A promessa era com Sara, não era com Agar. A promessa era de uma linhagem pura, não era misturado com o egípcio. Tá bom? Então, ele realmente vai se destacar. E talvez por isso exista dentro desse cara uma autoconfiança tão grande que ele se coloca até hoje, esse povo se coloca com muita arrogância aonde quer que ele vá, aonde quer que ele coloque a ponta dos pés. Eles chegam ali para dominar, para tomar posse, para conquistar. É algo que está embutido no caráter dessas pessoas. Entendeu? A diferença entre a Bíblia, a Torá e o Alcorão. Olha, a Bíblia, a gente vai ter o Pentateuco, é o Torá. O Torá, tá? Que é dos judeus, é a mesma coisa que o nosso Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Mesma coisa. O Alcorão já é como se fosse a Bíblia dos muçulmanos, tá certo? A Bíblia dos muçulmanos. A maior parte desses muçulmanos são árabes, são ismaelitas, né? A nação árabe vem de Ismael. E é baseada também na Torá, só que é baseada. Lembra ontem que eu estava comentando sobre a novela Gênesis ser baseada no texto? Ela não segue à risca o texto bíblico. Pois bem, o Alcorão é algo parecido, não segue à risca, tá? A Torá, e acrescenta-se ainda muitas coisas mais que aquele... Como é, velho? Aquele que é de Meca.
Lembra aí? Ai, eu tava na cabeça agora, esqueci. Lembra aí, pessoal. Maomé. Maomé, Maomé. isso. E outros registros que Maomé deixa, como se ele tivesse sido inspirado por Deus, né, e falado lá um monte de coisa, tá? E muitas coisas que ele fala bate, entendeu, com escritos bíblicos. Mas, enfim, a gente sabe que no fundo, é Satanás distorcendo a palavra de Deus, criando um novo testamento, né, para perturbar mesmo as nações, tá bom? Torá só tem o Pentateuco. Agora, os judeus, eles têm outros livros ainda que eles leem. Tem a Mishnah, tem o Talmud, Kevná, acho que tem um outro que se chama Kevná. Tem outros livros que eles estudam também. A gente tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Dentro do nosso Antigo Testamento, a gente vai ter o Pentateuco e os livros históricos dos profetas maiores e dos profetas menores. Eles também têm esses livros, não está dentro da Torá. Se eu não me engano, é a Mishnah, não lembro, não vou nem falar, porque não lembro, mas existem outros livros que eles também aceitam como sendo de inspiração divina e que eles também leem, tá bom? Tirando o livro de Esther, eles não leem o livro de Esther. Mas o Antigo Testamento todo bate também com os judeus, tá certo? Eles seguem isso também, só que eles seguem outras coisas, mas eles querem, assim como a gente temos a mais o Novo Testamento, eles têm a mais, né, os ensinos dos rabinos, tá certo? Vamos lá. Também acho. Vai procurar, vai pesquisar, que é tudo mastigado. Então, vamos nessa. Onde paramos? Sim. Então, Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro, caçador, né? Não tinha outro jeito, ele tinha que se desenvolver como caçador, né, no deserto. Não dava para ser pescador no deserto, né? Não dava para ser agricultor no deserto, né? O cara tinha que ser caçador. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Parã hoje, pessoal, deserto de Parã, pelo que eu vi, o pessoal eles não têm muita certeza, né? De onde realmente ficava Parã, eles têm uma noção de onde ficava o deserto de Parã. E o deserto de Parã hoje, pelo que eu entendi, fica no que hoje é o Egito. Porém, os ismaelitas, eles se desenvolveram ali, tá certo? E eles acabam se espalhando por toda a Península Arábica. Eu vou mostrar o mapa para vocês, mas vocês nunca gravam nada. Eu fico um pouquinho frustrada com isso, mas eu vou mostrar. Deixa eu ver aqui. Você fica rindo, né, Adriana? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu sou ruim de geografia. Tá bom. Cadê? Espera aí que eu já tenho uns trocentos mapinhas aqui. Aqui, deixa eu ver. Ó, aqui a gente vai ter uma visãozinha, olha, ela estava aqui em Gerá, tá? Abraão está aqui em Gerá, e ela está parando aqui em Berseba, está parando aqui no deserto de Berseba. Aqui ela está ouvindo a voz do anjo do Senhor. Vocês vão perceber que aqui está o Negueb, ela está aqui num deserto, isso aqui é um deserto. Mas vocês vão perceber também que tem o rio, essas linhas listradinhas aqui, né, interrompidas, né, elas estão simbolizando rios que passam por aqui, né, e não são rios, como é que se diz? Podem ser rios intermitentes quando chega aqui mais para essa região, pelo fato de ser um deserto, tá bom? Quando está mais perto aqui do litoral, é um rio mais caudaloso, mas quando chega para aqui,
pode se tornar um rio que, a depender do momento, né, vai estar seco, né? Beceba, essa região aqui, ela está por aqui. Mas tem um lençol freático interessante, de modo que ela vai achar um poço, né? E aí ela vai dar de beber para o filho, beleza. Lembra aqui, ó, Beelai Roy. Foi aqui que ela teve aquele primeiro encontro com Deus, tá? Foi encontro mesmo, né? O Senhor apareceu para ela e deu a ela aquela promessa. E o deserto de Parã, ele está aqui mais para baixo. Deixa eu ver aqui um outro mapinha, que eu acho que dá para a gente ver isso aí melhor. Deixa eu ver se é esse. Não. Não. Tá dando para ver aí, pessoal, esse? Sim. Pronto. Aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui, ó, essa Israel, tá aqui nessa região, ó. Esse é um mapa mais atual, tá bom? Israel, hoje real. Aqui a gente vai ter praticamente isso aqui tudo, deserto do Negueb, tá? Esse triângulozinho aqui, deserto do Negueb. Aqui a península do Sinai e o deserto de Parã tá por aqui assim, tá? Só que a gente vai perceber que Ismael vai crescer de tal forma que ele vai se irradiar por essa região aqui toda, ó, a Península Arábica. Tudo isso aqui é filhote de Ismael, tá bom? Tudo isso aqui, ó. Medina, ó aqui, ó, Meca, né? As cidades, pontos-chave, cidades sagradas, né, para os muçulmanos, Meca, Medina, tá bom? Tudo isso aqui vindo deles, dos ismaelitas. Então, só para trazer aí essa imagem, situar vocês melhor. Então, esse cara, ele sai daqui do deserto e vai viver em outro deserto, porque isso aqui também é deserto, tá bom? Aqui já é outro deserto. E daqui ele vai vir para cá também, onde também é mais deserto. Tá? A Arábia Saudita, a maior parte dela também é deserto, certo? Então, vamos ver. Tranquilo aí, Martiane. Então, né, habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, a gente vai ver que realmente está bem pertinho do Egito. Ela é egípcia, né? Eles vão se aproximando de lá e ela vai achar uma mulher para casar com seu filho. Ok. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, né? Ficol, comandante do exército de Abimeleque, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. E por que que ele está tendo esse entendimento? Pessoal, já se passou um tempo, Isaac já nasceu, ó, em Gerar, Isaac nasceu, Isaac mamou, já foi desmamado, tá? O Ismael já foi lançado fora, e Abraão está se desenvolvendo, está crescendo, ao ponto de chamar a atenção de Abimeleque. Se passaram já alguns anos, e Abimeleque chega, olha, esse cara, ele é poderoso. Por que que ele tinha esse entendimento de que ele era poderoso? Porque provavelmente ele percebeu que dentro do acampamento de Abraão existiam lá os seus guerreiros. Lembra dos 318 valentes, né, de Abraão? Pois bem, os 318 de Abraão. Devia ter muitos valentes lá, ainda, com certeza. Mas o que a gente observa é que Abraão é um cara de paz. Ele não chega, olha, vou tomar posse dessa terra. Ele chega, vai negociar, deixa eu ficar por aqui, eu estou precisando de um lugarzinho para eu ficar com a minha família. É um cara de paz, um cara pacífico, tranquilo, nada contra, tá certíssimo. Mas Abimeleque, ele percebeu que ele tinha um potencial, porque ele estava crescendo, o acampamento dele estava crescendo, ele provavelmente estava ficando mais rico, né? O gado estava crescendo,
era negociante, que o gado não ficava lá só para comer, provavelmente ele também, né, negociava a lã, o couro, a carne, estava cultivando, eram terras férteis. Então, Abraão estava desenvolvendo, tem a bênção de Deus, né, sobre ele. E aí Abimeleque ficou #assustado. Foi lá junto com o Ficol, foi lá já junto com o comandante, para quê? Para dar aquela intimidada, né? Ou com o comandante aqui do exército, devia ser um cara fortão, né, com a espada lá de um lado, né, com um escudo, não sei o quê. Olha, não estou sozinho, viu, Abraão? Eu tenho visto que Deus é com você em tudo. Eu tenho visto, mas, ó, eu tenho um exército também, viu? Eu tenho. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás, que não me mentirás, como você já fez um dia, né? Por favor. Nem ao meu filho, nem ao meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Então, lembra quando você veio aqui e você mentiu para mim? E que quase eu me lasco todo porque Deus não queria que eu possuísse a Sara? Você lembra daquilo? Pronto, beleza. O que eu fiz com você? Te dei um monte de presente e deixei você ficar habitando em minhas terras, né? Eu fui muito bondoso com você. Fui muito legal. Eu te dei uma exortadinha, falei para você não mentir mais, que não é bonito, isso não é legal. Aí agora o que eu estou querendo que você faça é o seguinte: eu percebo que você está crescendo, mas espero que você haja comigo com a mesma bondade, com a mesma pacificidade com que eu agi também contigo. Estamos fechados? Vamos ver a resposta de Abraão. Eu juro. Não vou mais mentir para você. E pode ficar tranquilo que eu jamais vou tentar invadir ou vou procurar alguma questão com o seu povo ou contigo. Não vou querer dominar as suas terras. Eu já tenho aqui algo que já me basta e a gente vai crescendo de um lado oposto ao seu. Tá bom? Eu não vou mexer com você. Você tem a minha palavra. Não obstante, Abraão respondeu a Abimeleque: por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Outra coisa aqui, antes de a gente passar para esse entendimento, quando Deus é contigo em tudo que o fazes, o próprio Abimeleque, com certeza, deve estar vendo na própria vida dele os efeitos daquela intercessão de Abraão. Né? Ele deve estar tendo filho para caramba, e ele deve estar percebendo, poxa, olha, isso foi por causa daquela oração de Abraão. Deus realmente é com esse homem. Né? Então, ele me abençoou e eu estou aqui sendo multiplicado. Né? E Deus o abençoou e ele está também se multiplicando. Né? Eu vou lá para renovar meu pacto de paz com ele, porque eu não quero arranjar confusão com esse homem. Primeiro que ele é profeta de Deus, né? Não vale a pena a gente ficar se metendo com esse Deus que invade o sonho da gente e até adivinha os nossos planos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou manter meu pacto com esse rapaz. Ok. Abraão chega e diz, não, tá certo, a gente tem um pacto. Não obstante, né, deve ter se passado algum tempo, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Então, Abraão abriu lá o seu poço e agora veio os servos de Abimeleque, né, os servos do rei de Gerá, para tomar posse daquele poço. E provavelmente eles não tinham necessidade daquilo. Tá? Eles deviam ter outros poços, enfim, eles eram um reino já e com certeza tinha muito mais condição do que o próprio Abraão. Vamos em frente. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber. Nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Não, olha, eu não tenho notícia disso. Você não veio aqui me falar disso antes, tá certo? Ninguém me falou nada a respeito, eu estou inocente nessa história. Agora que você está trazendo isso para mim, bom, eu vou tomar uma atitude. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte?
né? Você já trouxe algumas ovelhas, alguns bois, mas e essas 7 cordeiras aqui? O que significa necessariamente? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. E Berseba significa poço de juramento ou poço das 7. Então você vai receber essas 7 cordeiras aqui. Eu estou te presenteando e ao mesmo tempo eu estou garantindo o meu pacto contigo, eu estou comprando, tá? Definindo de uma vez por todas que esse poço me pertence. Por isso eu estou lhe presenteando com essas 7 cordeiras, além daquilo que eu já te dei, tá certo? E espero que a gente também não venha a ter mais nenhum impasse por conta desse poço, porque quem abriu foi a gente. E nós temos um pacto. Aí, tudo bem, nós temos um pacto. Não vou mexer com você, o poço é seu, vida que segue. Assim fizeram aliança em Beceba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Beceba, em outra versão está, plantou Abraão um jardim em Beceba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Por quê? Porque Deus estava sendo com ele em tudo. E Deus estava se fazendo tão presente que até as pessoas em redor estavam percebendo isso. Estavam percebendo o quanto esse Deus é fiel e o quanto esse Deus guarda a vida de Abraão. E foi Abraão, por muito tempo, um morador na terra dos filisteus, né? Então, ele vai ficar na terra dos outros ali por muito tempo. O filho dele foi para o deserto. E no deserto ele venceu. Não dá para a gente dizer que Ismael não venceu. Ismael venceu, tá certo? Tinha a bênção de Deus? Tinha a bênção de Deus. Mas Abraão não era a própria bênção? Né? Então, há uma diferençazinha entre eles e que vai causar essas consternações, essa problemática que a gente vê até os dias de hoje. Ok, pessoal? Diga aí pra gente o que fica para vocês. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Digam, calem-se para sempre. Ninguém? Nada? Certeza? Então tá bom, pessoal. Quem faz aí a oração de encerramento hoje? Nem para fazer oração? É sério? Eu posso orar? Por favor, Martiane, obrigada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos nesse momento na tua santa presença. E desde já nós te pedimos, meu Deus, misericórdia, tenha compaixão de nós, meu Pai. Porque a verdade é que nós estamos na frente da batalha, o Senhor nos separou, e o Senhor nos escolheu, e o Senhor nos entregou responsabilidades grandes. E nós sabemos, meu Deus, que um dia isso vai ser cobrado de nós. Então nos ensina, meu Deus, a te servir de uma forma que te agrade, como o Senhor se agrada. Meu Deus, se existe algum de nós aqui no grupo que tem te servido de forma relaxada ou de forma negligente, meu Deus, que o Senhor venha despertar, mas não deixa, meu Deus, que nenhuma de nós venha estar enganada, venha estar achando, meu Deus, que está te agradando, fazendo a tua vontade, e muito pelo contrário, está se distanciando. Não, meu Pai. O Senhor não nos chamou para isso, o Senhor não nos chamou para perder tempo, mas para ganharmos tempo, meu Deus. Ah, meu Deus, se o diabo que sabe que o tempo dele está acabando, ele está fazendo de tudo, meu Deus, para levar o máximo de pessoas com ele, nós, meu Deus, também temos, meu Deus, que correr contra o tempo, meu Pai, e salvar não só a nós mesmas, mas também salvar as outras pessoas. Oh, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar, venha visitar cada uma das pessoas que pediram oração para a gente, pessoas com
Covid, pessoas doentes de outra enfermidade. E, meu Deus, e nós te pedimos que o Senhor não permita que essas pessoas morram sem a chance da salvação. Não permita que essas pessoas partam desse mundo, meu Deus, sem ter uma experiência contigo antes, sem se entregar. Meu Deus, que a tua vontade venha a ser feita. Meu Deus, nós te pedimos também pelo espiritual de cada uma, meu Deus, de nós. Meu Deus, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha avivar. Meu Deus, que nesse jejum de Daniel nós venhamos receber a mente do Senhor, meu Pai. E se tinha alguém, meu Pai, fraca, tinha alguém pensando em desistir, se deixando levar por pensamentos negativos, meu Deus, que o Senhor venha mostrar durante esse jejum de Daniel o quanto vale a pena, meu Deus, essa pessoa se sacrificar, essa pessoa dar o melhor, essa pessoa dar tudo de si para ter uma mente focada, meu Deus, no Senhor. Ah, meu Deus, é como eu estava falando hoje, meu Pai, com uma pessoa que a volta do Senhor está mais perto, está mais próxima do que nunca, porque a maioria das pessoas, meu Deus, elas estão acreditando que está tudo ficando bem, e é exatamente esse o momento que o Senhor vai voltar, quando depois de um furacão, tudo vier uma paz, essa paz chegar, meu Pai, as pessoas vão se entregar à carne, vão se entregar aos prazeres, e quando menos esperar, o Senhor chega, meu Deus. E não deixa, meu Deus, a gente se perder. Não deixa a gente passar desapercebido, não, meu Pai. Esse jejum é tão diferente, esse jejum é tão especial, meu Pai. E eu vejo como uma forma do Senhor nos preparar, do Senhor nos focar naquilo que realmente importa. Oh, meu Deus, que o Senhor venha fortalecer cada uma de nós. E desde já nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que foi dito aqui, por toda a meditação, por tudo que foi falo, e que a gente vinha, meu Deus, permanecer guardando a nossa fé. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Isso aí, por hoje é só.